Olá, boa noite a você que acompanha a TVU nesta sexta-feira. Obrigado pela sua sintonia no canal 55 HF11 da NET em tvuplay.tv.br ou através das nossas redes sociais, em especial o Facebook, facebook.com/TVUplay. Lá você pode assistir o nosso programa na íntegra. Fique ligado sempre, passe a sua informação, receba também as nossas informações através do Facebook. Esta noite vou conversar com Márcio Servo. Ele é o presidente da Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Rio Grande do Sul, que promove o terceiro Fórum Adimers, que vai tratar do panorama do mercado farmacêutico e restituição de ICMS para as farmácias. O que me interessa saber é o seguinte: se as farmácias restituírem esse ICMS, vai baixar o preço do medicamento para a gente? Tá caro para você, tá caro para todo mundo. Em instantes eu pergunto isso para ele, porque ele vai fazer parte do nosso primeiro bloco. Segundo e terceiro bloco eu converso com o médico psiquiatra Cláudio Meneghello Martins, presidente do Centro de Estudos Ciro Martins, a respeito do Cine Psiquiatria, que se inicia amanhã em Porto Alegre, neste sábado, com o filme Beleza Oculta, estrelado pelo Will Smith. A gente vai falar bastante a respeito desse assunto, portanto, no segundo e terceiro bloco. O 21h30 está entrando no ar num oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Fique com a gente até às 10h30 da noite. Comigo esta noite, na abertura do programa, Márcio Servo, presidente da Adimers, a Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Rio Grande do Sul, que realiza o terceiro Fórum Adimers. Antes de a gente falar do fórum, me interessa o seguinte: são tratar de ICMS. Boa noite. Primeiro, prazer em ter aqui, doutor. Boa noite, satisfação estar essa noite com vocês. O senhor estava aqui na abertura. Essa pergunta: vai sobrar para nós, vai baixar o preço do medicamento se vocês conseguirem a restituição do ICMS para a farmácia? Nós, pobres mortais, vamos sentir no bolso isso? Olha, os países, eu digo, mais civilizados do mundo, né, como Estados Unidos, vários países europeus, não incide nenhuma carga tributária no medicamento. E isso acaba beneficiando a população, porque ela consegue ter acesso aos seus tratamentos de saúde. E num país pobre como o Brasil, a gente tem um grande desafio, que é fazer chegar os tratamentos de saúde, mas principalmente os medicamentos a toda a população. Então é fundamental e certamente uma redução de carga tributária vai chegar para o consumidor. Tem país que é ICMS, IVA, zero para medicamentos? Vou te dar um exemplo. O México, por exemplo, que é um país que tem uma economia... Que é uma comparação que eu gosto. Uma comparação mais razoável com o Brasil. O medicamento não paga nenhum imposto. Tá? Então, no Brasil, a gente tem um grande desafio, que o medicamento é um produto muito tributado, né? Os tributos federais, eles já foram isentados há muito tempo atrás, né? Já não há incidência de PIS e COFINS e de impostos federais. O nosso grande desafio são os impostos estaduais, que é o ICMS. Então, a forma como o ICMS incide no medicamento hoje, principalmente os produtos mais baratos, que são os genéricos, os similares de baixo custo, traria um grande benefício para a população. Doutor, um medicamento comum, não vou citar nome para não fazer propaganda, mas um medicamento desses mais comuns, de balcão de farmácia, sem prescrição médica, um desses remédios para dor de cabeça. Vou te dar um exemplo, um produto importante para a população hoje, para um tratamento grave do coração, simvastatina. Certo. É um produto usado para prevenir e tratar o colesterol alto. Tá? Esse produto, ele sai da distribuidora de medicamentos, em média, a R$ 4, R$ 5, tá? E ele recolhe mais de R$ 8 de imposto. Então, esse é um exemplo de um produto... Se vivêssemos no México, a simvastatina, que sai a 5, vamos dizer, a farmácia coloca o que, em média, 20%, 30%? Por aí. Tá. Chegaria a R$ 6,50, R$ 7 para nós no balcão. Hoje ela chega a R$ 30.
R$40, dependendo da indústria, do fabricante e do estado em que incide o imposto, porque o estado ainda, o ICMS, ele muda de acordo com o estado, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 20 regras tributárias que incidem no medicamento. Então, quando você vai comercializar o medicamento, você precisa ver em qual regra esse medicamento se enquadra para você fazer a correta tributação, na incidência tributária. Se for em Santa Catarina já é diferente, se for em São Paulo é diferente, cada estado é diferente a situação. Essa é uma situação que vocês tratam nacionalmente ou é localmente mesmo? Aqui no Rio Grande do Sul, vocês é que vão lá da Dimers bater na porta do secretário Giovanni Feltz, vocês não vão, a Associação Nacional já bateu na porta do ministro Henrique Meirelles dizendo, olha, a gente sabe que é uma regra do ICMS, mas isso também vai baixar a inflação, as pessoas vão ter mais saúde, o Ministério da Saúde, já tentaram lá em Brasília forçar para baixo ou tem que ser estado a estado mesmo? Como a regra é estadual, o debate ele é estadual. Né? Mas nesse sentido a gente tem vários estados, né, tratando esse assunto, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, são estados em que esse assunto está à tona. Em alguns estados tem grandes problemas que estão acontecendo em relação à questão de tributação, né? Mas já fomos no CONFAS, já fomos na Anvisa, pedimos recentemente uma audiência com o ministro da Saúde para tratar esse assunto, né? Estamos aguardando o agendamento, porque a gente entende que é um assunto extremamente importante para a população. Né? Em média, o Rio Grande do Sul recolhe quanto de ICMS sobre medicamentos? O Estado recolhe 1 bilhão por ano no setor farmacêutico, né? De medicamentos e produtos para a saúde e perfumarias. O setor de farmácias no Rio Grande do Sul recolhe 1 bilhão de ICMS por ano. Para deixar bem claro, vocês estão pedindo aqui restituição do ICMS sobre medicamentos. Perfumarias, outros produtos à venda nas farmácias não entrariam nesse pedido. Não, este fórum, nós estamos realizando para tratar sobre os desdobramentos de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a base de cálculo do ICMS. Para a gente simplificar um pouco para quem está nos assistindo. Em vários setores da economia, os estados cobram ICMS em cima de um preço estimado. Para simplificar a arrecadação e tal, eles estimam um preço que vai ser comercializado e recolhem sobre esse preço. O que o STF disse é o seguinte: se o governo estimar mal esse preço, estimar mais do que realmente acontece na prática, no mercado, onde a gente compra nossos produtos, o Estado tem que devolver essa diferença de imposto para o varejista. Essa foi a decisão mais importante dos últimos anos, né, que a nossa justiça tomou. Ainda vão ocorrer desdobramentos daqui para frente em relação a isso, mas se trata da possibilidade de o contribuinte ter de volta o que pagou a mais. Né? Então, essa decisão, ela por si só vai ocasionar daqui para frente, né, uma redução do preço de vários produtos. Eu não estou falando só de medicamento, mas vamos falar de carro, de cigarro, de bebida, de vários setores da economia que tem esse mecanismo que se chama substituição tributária, tá? Que é uma forma que os governos estaduais cobram o imposto sob uma ótica de 20 anos atrás de simplificar a arrecadação e tal. Mas mesmo com a decisão, o governo do Rio Grande do Sul não mudou o processo local? Essa decisão é recente, né? Teve o acórdão publicado agora no mês de abril. Então, e vocês já conversaram com o secretário Feltz após ainda o acórdão? Não conversamos, mas esse assunto já foi discutido anteriormente e todo mundo estava aguardando a publicação do acórdão para poder analisar a íntegra dessa decisão e ver os efeitos que ela vai ter daqui para frente. Então, a gente imagina que daqui para frente os estados vão tomar algumas medidas para se ajustar à sua forma de legislar e de atuar, né, para que seja compatível com essa decisão do STF. Em termos percentuais de imposto, há diferença entre estados brasileiros ou está todo mundo no CONFAS no mesmo percentual? Há diferenças e hoje nós lutamos muito contra os incentivos fiscais. Então, a nossa cadeia de distribuição de medicamentos, ela é muito afetada por incentivos dados por alguns estados, né, como Espírito Santo e Goiás, que para atrair empresas e arrecadação acabam concedendo incentivos fiscais em desacordo com a legislação,
né, e acabam prejudicando as empresas aqui do Rio Grande do Sul e do sul do país como um todo. Aquele exemplo da civastatina que o senhor me deu, acabou o imposto ficando mais caro que o medicamento. Exato. Né? É isso mesmo ou o senhor calculou errado? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem situações onde o ICMS que se paga mais... Pegar o que faz mal à saúde e que tem que ser muito tributado. Cigarro. Cigarro se recolhe mais de imposto que o custo do cigarro. Sim. Em medicamento também há casos assim? No caso de medicamentos genéricos e similares que se vende com preço barato, muitas vezes, não são poucas vezes, Felipe, muitas vezes o valor do imposto é maior do que o preço do remédio. Isso é um absurdo. Absurdo. Há questões, de novo, cigarro, por exemplo, acho que tem que ser muito tributado. Entendeu? Até porque depois o governo vai gastar muito com essa pessoa nos tratamentos de doença. Então, o governo tem que arrecadar mesmo, pesado em alguns setores. Nesse é um setor que eu acho que tem que pegar e arrecadar pesado. Agora, no medicamento, que é exatamente a outra ponta, quer dizer, se a pessoa está bem medicada, lá, com medicamentos genéricos, baratos, ela vai ir menos ao hospital, vai ir menos ao posto de saúde, vai ir menos ao médico, vai utilizar menos a rede de saúde pública. É a inversão do processo. Exato. Exato. E aí o Estado acaba sofrendo, inclusive, com a judicialização da saúde, porque muita gente não consegue comprar o remédio e ter acesso ao tratamento e entra com processos judiciais contra o Estado para que o Estado promova, pague o tratamento. Então, acaba virando um processo que não tem fim. Uma outra questão, só por curiosidade, assim, vocês têm o fórum permanente de vocês, a associação como fórum permanente, mas isso também pode causar desequilíbrio na concorrência entre vocês. Se uma farmácia compra lotes maiores, ela vai se beneficiar em outros estados, eu digo, se ela precisa de outros estados, outros distribuidores, ela pode fazer isso? Sim. E aí pode causar um desequilíbrio. Sim, isso diz respeito aos incentivos fiscais que alguns estados dão. De fato, causa um desequilíbrio grande e acaba desestimulando a atividade econômica aqui do Rio Grande do Sul. Isso ocorre. É interessante, né? Porque como esse assunto não está no nosso dia a dia, a gente vai à farmácia, acha o preço um absurdo, mas tem que comprar porque é medicamento. Não, afinal de contas é medicamento. Olha, você pode comprar o genérico, você pode comprar a marca que você quiser, mas é um medicamento, você tem que tomar aquele medicamento. Não? A gente talvez a imprensa gaúcha não perceba isso, essa questão, porque está muito disfarçado ali o imposto. E a gente sempre, quando o brasileiro, que raramente tem na nota fiscal, aí pegar um país desenvolvido, os Estados Unidos, você olhou ali, bom, paguei tanto pelo produto, tanto de imposto está recolhido. Está muito claro. No Brasil nem sempre é claro isso. Não, a legislação ela é tão complexa que acaba sendo difícil até de a gente explicar, claro, né, de como é que acontece a incidência tributária, né, para pessoas que não estão no meio. Né? Sim. Como é que vai funcionar o fórum? O fórum é aberto, é fechado para vocês, o fórum é aberto a interessados. Porque, por exemplo, tem muita gente que, imagino eu, que quer lá discutir tributos. Mas vamos lá, é fechado, é aberto, como é que funciona? O fórum, ele tem como público-alvo, né, as farmácias, né, os gestores de farmácias, os diretores de farmácias, contadores e advogados que atuam na área. Este fórum a gente vai tratar assuntos muito técnicos, né, como eu te falei, essa complexidade tributária, né, e levar ao conhecimento essa recente decisão do STF e como isso impacta na vida das farmácias e na gestão das farmácias e como isso pode ser usado para melhorar a gestão e diminuir o preço dos produtos. Então esse é o grande objetivo do fórum. A população, com o tempo, ela vai sentir esses efeitos aí dessa recente decisão do STF. Eu espero que, né, a Secretaria da Fazenda e os legisladores aí busquem essa adaptação das regras. Em nenhum momento, no passado recente, antes da decisão, vocês falaram ou com o secretário Feltz ou com os secretários dos governos anteriores a respeito disso? Nós já falamos com vários secretários. E a posição deles, olha, está assim, falamos deixa com os assim. diretores de Receita, né? Não com o secretário da Fazenda. Quem trata esses assuntos de arrecadação geralmente são os subsecretários
da Receita Estadual. Né? Isso é um assunto que já vem de muito tempo. Né? A nossa associação já tem mais de 10 anos, foi fundada em 2015, né? Congrega mais de 14 empresas aí do ramo 2005. De distribuição. Mais de 10 anos, 2005. Exatamente. Não, você falou 2015, só por isso. 2005. 2005, isso. Tá. Portanto, é o seguinte, já tivemos vários governos e há uma posição do Estado do Rio Grande do Sul, pelo jeito. Olha, não mexe nessa arrecadação, porque também é de difícil sonegação. Estou errado? Não, é um setor muito regulado. É um setor muito regulado. Não é assim você abrir uma farmácia, uma distribuidora, uma indústria farmacêutica. Né? É um setor muito regulado, com várias licenças, com vários mecanismos de controle. Né? Não se abre farmácia assim de qualquer jeito. Né? Então, é um setor muito fiscalizado. E como é um setor de fácil fiscalização, muita arrecadação, R$1 bilhão ano em média, o que o senhor me disse aqui, realmente fica assim, bom, não mexe lá que aquele dinheiro vai cair no cofre, os cofres estão raspados, está dificuldade, deixa assim o setor de farmácia. Agora tem essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, para mexer com o setor. É isso? É isso. É isso aí. Agora, a sociedade, né, as autoridades precisam discutir, né, aonde que é melhor esse 1 bilhão que tem de arrecadação ficar, ou no bolso dos pacientes ou no bolso do governo, e fazer um equilíbrio de o que é melhor para a população, o que é melhor para a sociedade. Né? Doutor, eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor é ficar no nosso bolso. Eu não aguento mais pagar impostos. Eu não aguento mais ser bitributado. E bitributado aqui, para quem nunca me acompanhou no rádio, eu sempre digo que bitributação nesse caso é você que tem um filho em escola particular, você é bitributado, porque a educação está muito ruim. Você que tem o plano de saúde que você paga, você acaba sendo bitributado. Se você tem direito à saúde e você paga no seu imposto pela saúde e acaba pagando o plano de saúde, você é bitributado. Se você tem no seu condomínio, no seu edifício, na sua rua, em algum momento alguém que você contrate para fazer segurança, é bitributação, porque essa é uma obrigação do Estado. O Estado não gosta, tem muito colega meu que já disse que não é bem assim. Tudo bem, é minha tese, mas eu estou cansado, doutor. As pessoas, a gente paga demais imposto nesse país. O brasileiro é um coitado, porque a gente paga para o governo administrar o que deveria administrar e não tem os serviços de volta que a gente deveria ter. Exatamente isso. Então, nós precisamos, nós como cidadãos, discutir isso. Qual é o modelo de Estado que a gente quer? Qual é o pagar muito, mas ter a resposta disso, ou não pagar nada e a gente se virar e escolher quais são as nossas alternativas e o que a gente quer para a nossa vida. Nós estamos chegando próximo a 40% de impostos. Aí as pessoas, há alguns anos, se chocavam. Na Escandinávia é 50%. Bom, mas olha o que devolvem para a população lá e o que nós temos de volta aqui. Não estou nem falando de corrupção, não estou nem falando que também ajuda a aumentar o custo do Brasil. Mas é a situação dessa questão dos impostos. E além da carga ser pesada... Eu vou pagar um real por um remédio, eu vou pagar R$3, sendo que o custo para a farmácia, lá na ponta, poderia ser 1, e aí o governo está levando 2, quer dizer... Pode não ser essa a proporção, mas como é que o governo é mais imposto que o custo, que o preço? Não é o custo, nesse caso, o preço. Exato. E além assim, de percentualmente a carga ser pesada, 35%, 40% do PIB, né, ela é muito complexa para administrar. Ela é muito complexa, é coisa para maluco. É inviável nesse país de você conseguir ter 100% de tudo certo, porque é uma complexidade enorme. A gente costuma dizer no setor, Felipe, que é mais barato tu entrar na farmácia latindo do que tossindo. Porque, é verdade, porque os remédios veterinários, a maioria deles são isentos de ICMS. Ah, é? São isentos. Então é por isso. Olha. Então é melhor a gente entrar mugindo, tossindo, né? Tossindo então, não, mas latindo, mugindo, de qualquer outro, cacarejando. Mas... Então tem uma coincidência que não é coincidência. Claro, é o imposto. Vou dar um caso pessoal aqui, me perdoem os telespectadores, mas esses dias eu tive que comprar um remédio de marca que o nome para os cães é muito semelhante ao dos humanos. Né? E eu disse, mas parece tal nome. Esse é o mesmo medicamento, filho, só que esse aqui é para animais, esse aqui é para humanos.
E eu fui à farmácia comprar e era muito mais barato. Eu ainda pensei assim, pô, será que eu não posso usar? Ainda pensei comigo, será que eu não posso usar? Mas o senhor está me explicando por quê? Um é imposto zero e o outro deve ter uma carga tributária alta. Não vou dizer o nome das marcas aqui para não fazer propaganda, mas pode ser isso, essa distorção. Exatamente, é isso que acontece. Ah, rapaz, a gente acaba descobrindo cada coisa que eu vou lhe dizer. Doutor Márcio Servo, vamos lá. Fórum, quando é que se realiza? É um fórum, portanto, para vocês que interessa a nós, que vai ter repercussão na sociedade. Mas quando se realiza, como, quem vocês esperam, quem são as, abre aspas, estrelas do evento? As estrelas do evento, né, vai se realizar no dia 17 de maio, agora, próxima quarta-feira, às 14 horas, no Hotel Intercity, próximo ao aeroporto. Nós teremos 2 palestrantes, né? O primeiro é o Eduardo Rocha, ele é diretor de Relações Institucionais e de Parceiros de Mercado do IMS, uma grande empresa de informações da área farmacêutica, né? Vai apresentar informações sobre mercado, evolução, tendências, desafios. E depois teremos o Dr. Ricardo Machado, que é um advogado tributarista da nossa entidade, da Dimers, e que vai apresentar informações técnicas sobre a questão da incidência de ICMS e da sua restituição à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pelo cálculo de vocês, a melhor das hipóteses, em quanto tempo essa questão do Supremo está solucionada assim na prática, né, para ser implementada? Se tudo der certo, os estados entenderem que está tudo certo. Olha, essa implementação já deveria ter acontecido. Claro. Né? Agora, como isso mexe em uma possível queda de arrecadação, talvez isso demore um pouco para ser implementado. Tá. Essa é a nossa expectativa. Quando for implementado, nós vamos sentir nos preços dos remédios. Vamos ter uma redução. Sim. Esse repasse vai existir. Claro, porque hoje você vai caminhar na rua, encontra várias farmácias. Então, há um ambiente econômico de grande concorrência no mercado farmacêutico. Então, qualquer vantagem, qualquer diminuição de carga tributária de custo que toda a cadeia tenha, seja a indústria, a distribuidora ou o varejo, as farmácias, isso vai ser repassado para o consumidor de forma muito rápida. Márcio Servo, obrigado pela sua presença aqui, sucesso no fórum e sucesso nessa luta aí. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui essa noite, apresentar um pouco o setor e discutir questões tão importantes para as pessoas e para a população. Para o nosso bolso. Para o nosso bolso. Que é a parte mais importante do corpo humano, segundo alguns. Doutor Márcio, obrigado ao senhor. Conversei com o presidente da Dimers, Márcio Servo. Depois do intervalo comercial, a gente segue falando de saúde aqui hoje, né? Cinepsiquiatria, com o Cláudio Meneghello Martins, presidente do Centro de Estudos Ciro Martins. O 21h30 volta depois do intervalo no oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Nesse sábado se inicia mais um projeto de cinema e psiquiatria em Porto Alegre. Esse inédito há 30 anos realizado no Rio de Janeiro chega a Porto Alegre. E olha, é um prazer para mim receber meu querido amigo, médico, psiquiatra, presidente do Centro de Estudos Ciro Martins, doutor Cláudio Meneghello Martins. Boa noite, prazer te ter aqui, Cláudio. Boa noite, é uma satisfação em poder compartilhar esse espaço e poder esclarecer um pouco sobre esse projeto do Cinepsiquiatria. O que é o Cinepsiquiatria? No Rio de Janeiro, mais de 30 anos. Não é. O Cinepsiquiatria é um projeto que, aqui no Sul, que a gente tem esse processo aí, mas em outros níveis, né? Em discussões mais internas do meio. No ano passado, começou a se desenvolver e se ampliar a partir do Rio de Janeiro, porque ser uma sede da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é um dos promotores do Cinepsiquiatria, associado à Associação de Psiquiatria da América Latina, e aqui como o mentor local, promotor local, o Centro de Estudos Ciro Martins. O que visa basicamente o Cinepsiquiatria? É proporcionar um espaço onde, a partir do mote de obras cinematográficas, a gente possa refletir, compartilhar com o público
aspectos psicológicos, comportamentais, alterações de humor, enfim, que estão presentes no dia a dia. Na obra cinematográfica, nós sempre teremos núcleos, né, de funcionamentos. A gente não faz diagnóstico de ficção, claro, né, que nem é a proposta, mas a gente pode se utilizar do cinema para uma coisa muito importante, que é combater o estigma da doença mental, que nós definimos uma terminologia já há uns 3, 4 anos que se chamamos de psicofobia. Ou seja, quanto mais a gente amplia o conhecimento dos núcleos de transtornos mentais, mais pessoas perdem o constrangimento para virem buscar, não só as pessoas, como as famílias, perdem o constrangimento de buscarem assistência. Para que isso? Para que as pessoas possam viver melhor. Nós temos, assim, uma ideia de prevalência que ao redor de 20% a 25% da população, em algum momento da vida, sofre de algum transtorno mental de maior severidade ou de menor intensidade. Mas, seja como for, é um número muito grande. E engloba não só a pessoa que tem o transtorno, mas também as famílias envolvidas. Sim. Então, praticamente, é muito difícil, isso a gente fazendo um raciocínio rápido, de não ter algum grupo familiar ou de conhecidos que alguém tem algum transtorno mental. Isso não precisa nem uma grande evidência científica. Ditado popular existe dizendo que de louco, né? De médico e de louco. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Né? E os ditados populares são muito sábios. Aqueles que se perpetuam transgeracionalmente, eles são sábios porque eles reconhecem a questão. Mas a questão não é a loucura, aí às vezes fica meio denegrida o papel da pessoa. Estigmatizado, né? E a gente procura justamente o contrário, né? Que a pessoa que tem algum disfuncionamento cerebral, algum disfuncionamento comportamental, ela não é responsável por isso. Isso é uma doença como a pessoa ter uma pneumonia, ter um câncer, ter doenças graves, etc., são acidentes transcursos da vida, né? Quer seja por fatores estressores precoces, quer por situações reativas, quer por alterações neuroquímicas. O importante é se poder diagnosticar precocemente, se fazer intervenções que possam evitar um agravamento do curso da doença e, por conseguinte, as pessoas viverem melhor. Então, a gente tem muitos recursos. E ainda, mesmo nós estando quase ao final da segunda década do século XXI, ainda tem muito preconceito, muitas pessoas que têm muita dificuldade de buscar um recurso mesmo sendo identificado, e aí alguns até ainda que acreditam que não existe doença mental, né? Até por ideologia ou por questões de ignorância mesmo, de não conhecimento. Então o projeto Cinepsiquiatria vem ao encontro de tentar desmistificar isso através de obras que já vai ser sempre no segundo sábado do mês, pela manhã, no GNC Cinemas, sim, às 10h30 da manhã, nós estabelecemos... GNC do Praia de Belas? GNC do Praia de Belas, então isso é até para as pessoas já marcarem, nós teremos essa primeira edição agora neste sábado, né, no dia 13 de maio, até coincidiu na véspera do Dia das Mães, com o filme Beleza Oculta. Então a gente busca... nessa discussão, sempre teremos comentaristas, teremos 4 comentaristas nessa sessão, que vão ser o Dr. Antônio Geraldo da Silva, que é ex-presidente da ABP e atualmente é o presidente eleito da Associação Psiquiatra da América Latina, Dr. Euclides Gomes, que é um outro colega do Centro de Estudos Ciro Martins, e o Dr. Herbert Maia, que é um colega que também já há muitos anos trabalha com essa questão de discussão de filmes para tentar ter essa compreensão. E eu também estarei lá presente, né? A ideia é que se possa ter uma interação com a plateia. A plateia que vocês imaginam que vai no Cine Psiquiatria nesse sábado, 10h30 da manhã, no GNC do Praia de Belas, é de doutores, estudantes de psiquiatria, leigos, jornalistas, comunidade em geral? Como é que funciona nos outros lugares, né, essa experiência? O que a gente se propõe é que esteja a população em geral, quer dizer, as pessoas, né, seja qual for a formação da pessoa, todos são muito bem-vindos, porque todos
passam a ser formadores de opinião e possam ser multiplicadores. A gente não quer se restringir ao núcleo de pessoas que estejam ali, tanto é que te agradecer pela oportunidade de estar divulgando aqui no teu espaço, porque essa é a proposta, né? Que quanto mais pessoas estejam envolvidas, mais isso vá num processo, assim, numa progressão geométrica de informação, sim, de comunicação. Então vai ter colegas, a gente sabe, se convidou vários colegas da área psi aí, médicos, enfim, mas todas as áreas, né? Eu mesmo informei para muitos dos meus pacientes, outros colegas também, porque a ideia é ter um debate livre, nem diria bem um debate, é uma troca de ideias livres, onde se possa ampliar a interlocução e auxiliar a reflexão, até rimou, né? mas é essa a proposta. Bom, o primeiro filme é Beleza Oculta. Eu não vi o filme. Você já viu o filme ou já vi o filme? Tá. Por que esse filme? Não, a gente tem uma lista de filmes, tá? Certo. E as temáticas são variadas. Não houve especificamente, nós vamos escolher esse por uma temática X, foi também de disponibilidade de distribuição, de licenciamento, né? De ser uma projeção digital de alta qualidade. A gente tem inúmeros filmes, nem todos estão digitalizados, mas a gente optou, junto com o GNC Cinemas, de buscar aqueles assim, e que tivesse também o licenciamento. Beleza Oculta é um filme que propicia várias reflexões, né? Não sei se tu quer que eu comente algum perfil da temática. Nós até temos um trecho, né? Então talvez a gente pode deixar... Vamos dar o trailer do filme. O filme é estrelado pelo Will Smith. Vamos dar o trailer do filme. A gente não vai, claro, entregar todo o filme aqui, principalmente o final, para as pessoas irem amanhã, debaterem, acompanharem, trocarem ideias, como disse o Cláudio, mas é uma ideia do que é o filme para quem, como eu, também não assistiu. Vamos conferir um trecho aí, o trailer que está rodando, inclusive, no YouTube, que está rodando na mídia, o trailer do Beleza Oculta. É por causa do Natal? Não, não é isso. Escuta, por que você decidiu entrar hoje? Eu tô tentando consertar minha cabeça. O Howard é um cara brilhante, criativo. Ele não é só o chefe, ele é um amigo. Ele perdeu a filha. Ele era corajoso, amava a vida e agora ele a odeia. Essa pode ser a coisa mais estranha que eu já vi. Ele escreve cartas. Pra quem são? O Howard não escreve cartas para pessoas, ele escreve para coisas. Tempo, amor e morte. As crianças escrevem cartas pro Papai Noel e nem por isso elas estão loucas. Não, isso é terapêutico. Você vai achar que eu tô meio maluco. Eu tenho tido conversas. A morte veio primeiro. Ela me encontrou no parque de cães. Encantado, estou certa. Então a morte é ela. A morte é uma mulher branca e idosa. Eu tô no lugar certo, Howard. E eu sou o tempo. Você me escreveu porque precisa de mim. Howard... Pergunta? Vai lá, pergunta pra ela se ela pode me ver. Ele estava sentado bem aqui. Ele foi o primeiro a aparecer, não é? Howard, não podemos escolher quem amamos ou quem nos ama. Alguma coisa começou a acontecer comigo, sabe? Howard, a gente não sabia mais o que fazer. E se o amor, o tempo e a morte aparecerem e responder a ele? Você precisa falar com eles, Howard. Tente desafiá-lo, sei lá, tente se envolver. Eu sou a razão pra tudo. Eu via você todos os dias quando ela ria. E você me magoou profundamente. Eu estava lá, na risada dela. Mas eu também estou aqui agora, na sua dor. Ele tenta fazer contato com o cosmos para ter respostas. Só não deixe de perceber a beleza oculta. Por essa conexão profunda com tudo. Se ele aceitar isso, talvez ele volte à vida de novo. Você tá aqui para me levar? Não, Howard, estou aqui para pegar o trem com você. O elenco é espetacular e a piada final também só para pegar o trem. Tá aqui o meu ticket do trem, inclusive. Bom, tem muito debate aí. Tem muita coisa para se trocar ideias num filme como esse, Cláudio.
Realmente, ele traz vários núcleos, como eu havia comentado no início, né? A gente não pretende fazer discussão de diagnósticas, de perfis, mas de núcleos, porque isso é ficção, né? Mas, de qualquer forma, não vou antecipar tudo para as pessoas irem lá, mas alguma coisa eu poderia falar. Assim, basicamente, a gente vai trabalhar... Nem vamos ser spoiler de falar sobre o fim do filme, tá, gente? Não vamos fazer isso, não se preocupe. Não. Vamos ver o filme. Amanhã, 10h30, no GNC, Praia de Belas, né? Ou depois, quando entrar em cartaz, normalmente vai em outra sessão. Amanhã tem uma sessão comentada. Exatamente, essa é a proposta, né? E o filme basicamente vai tratar de um tema que é muito sensível e delicado, que é a perda precoce de um filho, né? E as reações de luto vinculadas a isso. Então, a gente sabe que, por exemplo, essa é uma questão do top do ranking dos fatores estressores da vida, é a perda de um filho, né? Porque ele incorpora uma inversão da ordem natural da vida, né? Então, esse aspecto são questões que acabam incorporando uma série de demandas emocionais para as pessoas. Então, a pessoa tem que se utilizar de um arsenal emocional muito grande para transpor essas etapas. E aí os mecanismos que cada um vai buscando são aspectos que vão aparecendo no filme, né? A gente vai seguir falando sobre o filme, o Cláudio vai tomar mais uma água aqui, a gente vai um rápido intervalo comercial, já volta falando um pouco mais sobre beleza oculta, mas também sobre perdas, morte, que é um pouco do que trata o filme, e isso está no dia a dia das pessoas. O 21h30 é um oferecimento da Celulose Riograndense. Voltamos com o 21h30. Deixa eu dizer assim, o Cláudio é muito educado. Cláudio Meneghello Martins, médico, psiquiatra, presidente do Centro de Estudos Ciro Martins. Ele não me corrigiu quando dei uma informação errada no primeiro momento aqui do programa, quando eu falei há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Não, na verdade, Porto Alegre também tem isso, e depois que eu fui ler aqui bem nas informações que mandaram, né? Segundo o vice-presidente do centro, o psiquiatra Euclides Gomes, o projeto iniciou há mais de 30 anos em um curso de especialização em psiquiatria da Universidade Católica de Medicina de Porto Alegre. Então é muito educado, né? Não quis me corrigir, saiu pelo outro lado, mas eu li isso em algum lugar. Não, começou aqui, tá bom? A gente estava falando sobre perdas. O que, até pegando o mote do filme, só para a gente, para que ir estimulando para que as pessoas compareçam lá, né? A gente pensa numa linha de vida de todos nós, né? Do nascimento, que é o ciclo da vida, do nascimento à morte. Nesse processo evolutivo da linha de vida, a gente vai tendo conquistas, mas vai tendo perdas, né? Vai se desenvolvendo e elas vão se somando, e há uma tendência que quanto mais nós vamos envelhecendo, mais perdas a gente vai tendo de pessoas próximas, familiares, pais, avós, pessoas próximas. Mas isso é natural, né? Aqueles que estão à nossa frente falecerem antes da gente. Esse é o ciclo inevitável da vida. O rolo é... quando há uma inversão. Pais enterram filhos, avós enterram netos. Né? Aí é um problema sempre de um impacto muito grande. Eu infelizmente, tenho essa experiência na família. Eu sempre me lembro do Leonardo Meneghetti contando o seguinte, que uma frase que o Meneghetti leu, eu não sei se o personagem, no caso, seria Buda, mas alguém de uma outra religião, qual é a pior dor? Os pais enterrarem os filhos. Isso não sei se na psiquiatria também se reconhece isso, mas é um luto diferente, é um luto muito mais forte. Está no ranking do top dos fatores estressores da vida, se a gente pudesse fazer uma... Porque é sempre difícil a gente identificar qual é a maior dor, etc., porque uma dor é uma coisa muito subjetiva. Minha dor de dente sempre vai ser maior que a tua, porque sou eu que estou sentindo.
né? Claro. Mas a gente, por empatia, analogia nessas situações, e a gente observa muito hoje, aí tem muitas situações dramáticas do dia a dia da vida, abre os jornais, assim, tem determinadas situações aí que perdas, morre, violência urbana, enfim, crianças que morrem com uma bala perdida, etc. Aquilo nos gera um impacto, né? Porque é uma inversão natural do processo evolutivo. No caso do filme, a perda foi em virtude de uma doença grave, daquelas zebras que eu costumo dizer que são a loteria invertida da vida, que a pessoa vem com uma predisposição genética para desenvolver um acidente biológico, que são doenças graves, né? Vem já com um déficit que ninguém é responsável, é uma coisa aleatória. E aí tem um jogo aí muito importante que também a gente pode pensar para refletir, que é o famoso, que eu costumo dizer, o famoso banco emocional, né? Que é o balanço entre culpas e reparações, né? O ser humano, ele tem um processo evolutivo de vida que desde o nascimento até o final da vida ele vai tendo que jogar com esse banco. Se tem primeiro culpa em relação aos pais, transgressões, coisas que não foram feitas, não aproximação afetiva, depois gera culpas em relação ao parceiro amoroso, o que se fez, o que se deixou de fazer, depois em relação aos filhos, né? E aí nessas situações de perda, esse banco nos cobra muito. Porque é aí que bate a grande angústia, porque aí não há mais tempo para reparação, a não ser internamente para elaborar. Então, muitas vezes as reações de luto, até luto patológico, estão muito pressionadas por esse débito interno que a pessoa carrega, às vezes reais, outras vezes fantasiosos, né? A gente sempre tem que fazer esse mix, né? Pelo histórico da pessoa. Então, numa situação de perda, e o personagem aí vocês terão que ir lá, ele tem toda uma dinâmica muito complexa de como lidar com isso. No trailer dá para ver o seguinte, ó, tem a turma dele e isso cria uma série de problemas para a turma, porque a turma começa a acompanhar ele, fica na dúvida se ele está tendo visões ou não, como é que é esse luto que ele compõe escrevendo cartas, né, para o tempo, a morte, né, então e o amor, né? Então tem uma situação toda assim que ele cria, pelo que eu entendi, ele cria uma forma de autodefesa. De elaborar isso. De elaborar isso. E com muita revolta. Né? E quando a pessoa, às vezes, entra nessa questão, e isso é um dos fatores aí do processo de luto, né? Então, desde a negação, às vezes a pessoa acha que não é real aquilo, né? Que está dentro de um filme. Isso não tem nada de patológico, isso é uma reação humana, assim como a pessoa... Isso é um outro ponto importante para a gente poder refletir conjuntamente, né? Quando se tem isso, a pessoa ter uma reação de tristeza, de choro, de isolamento, de ter pouca vontade de conversar, diminuir energia, isso não é doença, né? Não é um processo depressivo como doença, porque às vezes se fala muito, o sujeito está deprimido. Depressão passou a ser uma terminologia generalizada, que tem a diferença o que é depressão, doença, e o que é uma resposta humana. Tristeza. Tristeza, exatamente. A gente fica triste, fica alegre, etc. Né? Então, numa situação dessa, a gente se preocupa se a pessoa não tem essa resposta de tristeza. Agora, essa questão da depressão é o seguinte, como tu disse, eu acho, ampliando, né? Corroborando, tudo virou depressão. Né? A pessoa está meio downzinha assim, está com uma depressão. É a doença do século. Sem dúvida. A gente não pode desconhecer isso. E é uma doença grave, tem que ser tratada. Mas também nem tudo é, né? As pessoas já saem diagnosticando, os amigos, não os psiquiatras, não vocês especialistas, mas os amigos já saem assim, bom, é depressão. Vai te tratar que é depressão. Não é, nem tudo é. Não, tem critérios bem científicos para a gente identificar assim. Mas, de qualquer forma, acho que é importante a gente poder salientar que nós temos momentos de tristeza. Claro. Né? O ser humano, né, em adversidades, em situações da vida que demandam muita exigência. Domingo vai ser um dia
que alguns vão ter muitas alegrias em estarem com as mães e outros vão ter muita tristeza em função da saudade. Em função da saudade, em função das boas lembranças da vida. São graus diferentes, mas é isso. Então, pegasse bem o mote. Essas datas comemorativas, Dia das Mães, Ano Novo, etc., a mídia inunda, porque ela quer vender, claro. As pessoas todas felizes, comemorando. E tem uma grande parcela da população que não vai ter esse núcleo, ou por já terem perdido, ou por não estarem num momento de vida bem com as suas mães, né? Por N motivo, claro. As mães não estarem bem com os filhos, etc. Mas então, tudo isso, Felipe, nos auxilia, e tu está já sendo um interlocutor aqui do que a gente espera que a plateia lá possa entrar no compartilhamento lá do que a gente pretende conversar, que é justamente isso, porque isso vai puxando, não é só especificamente do filme em si, né? O filme serve como um mote, mas também a gente pode ampliar para outras situações de vida. Né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, em função das perdas da nossa... o que é um ciclo um pouco, abre aspas, natural, que é um ciclo de um ano, o aniversário da pessoa, o Dia das Mães, aquelas datas comemorativas que a gente convive com as pessoas, Natal, Ano Novo, né? Você tem que esperar meio que fechar um ciclo completo daquelas datas que você estaria em especial com a pessoa, até para você, diriam alguns, realizar o luto mesmo. Né? Tem isso, tem um prazo. Uma elaboração. A gente diz que um luto evolutivo, natural, não precisa assim, ele vai de 6 meses a 2 anos. Claro que isso não é matemática, né? Mas a gente... Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa, mas isso é o esperado, que alguns conseguem elaborar um pouco mais rapidamente, enfim, por características próprias, outros precisam. Mas o que a gente vai identificando quando começa é que não incapacite a pessoa. Quer dizer, ela pode ter um nível de tristeza, não ter o mesmo perfil de energia antes da perda, né? Mas ela consegue seguir trabalhando, consegue ter as suas relações interpessoais, ter seu momento, só que ela ainda está num outro estágio de funcionamento psíquico. Né? Bom, para quem ligou a TV agora, deixa eu dizer o seguinte, então. Amanhã, 10h30 da manhã, no GNC Cinemas Praia de Belas Shopping, teremos o início, primeira edição em Porto Alegre, do Cine Psiquiatria, com o filme Beleza Oculta. Na estrela principal é o Will Smith, mas o elenco ali eu vi que é maravilhoso. E já tem os outros filmes, né, que já estão certos, é isso? Estou vendo lá no cartaz agora, Claudião. Tem mais 2 filmes já... Que serão no próximo mês, o segundo sábado também do próximo mês, e depois... maio, junho e julho já estão certos, portanto, os 3 filmes. E terá sequência durante todo o ano, sempre no segundo sábado do mês. O bom é o seguinte, vocês conseguiram, inclusive, preço especial, R$12,50, meia entrada para todo mundo. Meia entrada para todo mundo. Essa foi uma parceria muito importante com o GNC Cinemas, que abraçou esse projeto de uma forma muito intensa e vai definir isso como uma política, né, de colaboração social. Não deixa de ser, porque amplia, né, democratiza mais ainda a possibilidade das pessoas estarem lá presentes. Para quem não estava no início da entrevista também, a ideia é essa, é desmistificar mesmo um tratamento psiquiátrico. Né? A ideia é exatamente, não só o tratamento, como a doença mental. Né? O mais importante é a gente combater o estigma da doença mental e, por conseguinte, favorecer aquelas pessoas que necessitam de assistência, de auxílio, uma intervenção precoce e evitar um agravamento de doença, como qualquer doença. Uma coisa é iniciar a tratar uma pneumonia primeiro dor no peito e tosse, outra coisa é a gente, depois de 2 semanas, a infecção está alastrada. Então, a gente se propõe, né, todos os envolvidos, a poder estar trabalhando contra o que a gente chama de psicofobia, né, que eu falei no início do programa, mas para aqueles que não estavam nos assistindo, claro, né, que é o combate ao estigma da doença mental. Certo. Bom, e aí, Cláudio e mais 3 psiquiatras, do caso, o doutor Antônio Geraldo da Silva, o doutor Euclides Gomes, o doutor Herberto Edson Maia, estarão juntos pós-filme, comentando, e aí as pessoas poderão fazer as suas intervenções. Exato. Não é para especialistas, é para qualquer leigo, qualquer pessoa interessada no tema, interessados em cinema, inclusive, porque o filme tem uma carga
psiquiátrica forte, né? Uma carga, um debate interessante, então as pessoas se interessam. E o filme em si é muito bom, né? O filme, o elenco, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho como ir amanhã, 10h30 da manhã, mas eu quero dizer que o filme eu vou ver. Esse eu vou ver, eu gostei do filme. Deixei de te perguntar alguma coisa? Não, eu acho que... As pessoas se surpreendem com essa pergunta. Porque, esses dias a Cláudia Nock, minha querida Cláudia Nock, pegou e me disse, Felipe, porque no rádio muitas vezes a gente vai e agora eu fiz assim, bom, vamos repassar aqui as principais informações, 10h30 da manhã, a gente sempre... E no rádio muitas vezes eu digo isso. Deixei de lhe perguntar alguma coisa e a Cláudia Nock assim, Felipe, até parece que tu não perguntou tudo. Disse, não, mas é uma questão também, de vez em quando as pessoas dizem, bom, tem mais uma questão que eu gostaria de dizer. Tem mais alguma coisa? Não, basicamente é fazer um convite, reforçar o convite, né? Porque esse projeto ele só vai avançar, e essa é a proposta, com a participação de todos. Então a gente está muito contente que tanto a mídia quanto os diversos veículos de comunicação, as empresas envolvidas, aí, GNC, e dizer que isso é um trabalho voluntário dos colegas aí, psiquiatras que vão lá, né? A gente tem um trabalho voluntário, porque acho que é importante ter essa participação social nesse processo de ampliação do conhecimento de algo que é muito presente na sociedade, que são os transtornos mentais, pela prevalência. Há pouco tu comentaste que a depressão ela é a maior causa aí de afastamento de trabalho, né? Nós temos também tantas outras patologias que depois vão aparecer, dependência química, etc. Mas o projeto basicamente é possibilitar que as pessoas ampliem o seu conhecimento sobre as doenças mentais e não terem medo. Esse é o ponto básico, né? A gente tem que enfrentar, é a realidade da vida, ninguém é culpado, e sim buscar assistência no seu momento adequado. Cláudio Meneghello Martins, prazer te ter aqui. Sucesso amanhã e nas outras edições também do Cine Psiquiatria, sempre no segundo sábado de cada mês no GNC Praia de Belas. Uma boa noite a você, um excelente final de semana. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço e esperamos numa outra oportunidade de contar contigo lá no GNC Cinemas. Por sinal, só uma curiosidade. Entre os debatedores, o doutor Antônio é o futuro presidente da Associação Latino-Americana de Psiquiatria. É o presidente eleito da associação. O presidente eleito vai assumir nos próximos meses. Um cargo que fazia 35 anos que nós tivemos um presidente brasileiro que era daqui do Rio Grande do Sul, Dr. Manuel Albuquerque. Depois disso, nunca mais tivemos. E ele foi eleito esse ano, que vai assumir daqui a 2 anos. Olha só. Então e ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, temos uma autoridade latino-americana presente no debate presente aqui. Amanhã. Não perco. Não, mas é interessante, uma curiosidade, parabéns a ele, né? Porque fazia muito tempo que o Brasil não tinha essa posição. Cláudio, obrigado a você, uma excelente noite. Obrigado. Cláudio Meneghello Martins, presidente do Centro de Estudos Ciro Martins, foi o nosso entrevistado desta sexta-feira, encerrando a nossa semana aqui no 21h30. A você, muito obrigado. Também muito obrigado à Celulose Rio-Grandense por mais uma semana de parceria conosco. Também a Top Glass pelo apoio. Na sequência, você fica com o Guaraci Andrade. Amanhã, pela manhã, tem reprise do 21h30 e amanhã, meia-noite, sábados e domingos, as nossas reprises à meia-noite. Meia-noite e também 8h30 da manhã de sábado e domingo, as nossas reprises do 21h30. Obrigado a você. Até segunda com mais um programa inédito. Tchau, bom final de semana. Feliz Dia das Mães.